e buscar outras técnicas. Essa primeira parte ela é essencial quando você tem, principalmente, muitos dados, né? E quando a gente trabalha com imagem, em visão computacional, é uma coisa natural você ter muitos dados. E aí, então, é necessário você fazer, de alguma maneira, um ajuste desses dados, um pré-processamento, eu diria assim, para que ele fique menor ou para que você realce aquilo que interessa mesmo aí para a sua aplicação. Então, eu vou fazer uma revisão desses conceitos que vocês viram lá nos vídeos, um pouco mais rápido, né? Do que é visto nos vídeos, é visto bem tranquilo, bem mais devagar, ok? E aí qualquer coisa vocês podem parar aí e perguntar. Professor, Sim. Eu queria deixar uma dúvida, porque acho que você revisando pode explicar logo, que é sobre aquela parte daquele experimento que foi feito para simular o olho humano, né, que deixava um foco maior no centro da imagem, e sobre aquela parte que você explica lá no final, isso do primeiro vídeo, né, sobre fóvea, porque eu achei que era a mesma coisa, só que no primeiro você falou que geralmente não era tão usado, porque a gente não estava nesse nível de complexidade. Aí eu fiquei em dúvida qual era a diferença. Aí se você puder explicar quando tiver Quando agora. chegar lá eu explico as duas coisas, ok? Se eu me lembrar, se eu me esquecer, você me lembra quando chegar lá, mas eu me lembro assim, vamos lembrar assim. Tá? Aqui está a abstração de característica, na verdade é a abstração de dados. Abstração significa retirada, né? Então, pode entender das duas maneiras se quiser. Você está tirando alguns dados para jogar fora, que não interessam, ou você está tirando, né, dos dados as características que interessam para você. Então, essa palavra aqui ela já gerou polêmica, aí, inclusive entre pesquisadores que não entenderam o que eu quis dizer, mas eu acho que ela cabe sim, tá certo? Nesse contexto aqui seria a abstração de características. Você vai tirar do conjunto as características que interessam para você trabalhar com elas, e o resto você jogaria fora. Se quiser entender o oposto também vale, né? Abstrair dados e jogar esses dados fora e ficar só com as características. Normalmente a gente entende dessa maneira aí, né? Que é mais simples. Tá? Então, aqui trata, na verdade, de você usar alguma técnica, não só para reduzir dados, mas também facilitar o que vem depois, as etapas que vêm depois no processo, tá certo? Então, pensa, se você tiver isso feito em hardware, né? Embaixo, tudo que é feito em software vai para hardware, depois de algum tempo, com certeza, né? No início só tinha um processadorzinho pequeno, e a maioria das coisas era em software. Hoje em dia, os processadores, inclusive, aumentam o tamanho das palavras de memória, não sei o que, das palavras dos registradores também, né? Para você poder fazer muita coisa que era feita em software e em hardware, para tornar mais rápido, né? Então, a ideia é essa, você tanto reduzir a quantidade de dados, quanto você facilitar a extração de features. Em alguns deles, se você faz esse pré-processamento em hardware e deixa disponível esses dados, você já está facilitando a etapa que vem depois. Se isso aí puder ser feito eu trato sempre aqui, eu tento puxar a brasa, né? Como a gente é da área de robótica, eu tento puxar a brasa para a área de visão robótica, onde você tem restrições fortes aí de tempo real. Restrições fortes significa que você tem que processar no mínimo a 33 milissegundos, né? Então isso aí deve ser sempre levado em consideração, ok? Ou seja, então parece que é uma boa ideia você ter algum processo aí, eu vou dizer em baixo nível, porque ele pode ser tanto em software quanto em hardware, para fazer isso aí para a gente, ok? Para fazer essa redução, né, digamos assim. Em alguns casos aumenta, mas como você está em hardware, para aumentar, obviamente, é melhor você processar em hardware. Se você for aumentar em software, aí a gente já pensa, opa, não vale a pena. A imagem já é grande, vou aumentar mais ainda, né? Mas eu vou dar uma passada básica aqui nas técnicas
feitas para isso. A primeira delas é o espaço de escalas. O espaço de escalas usa basicamente dois tipos de filtros. Um deles pode ser o Laplaciano, pode ser o gradiente, algum filtro que trabalha no espaço das altas frequências, né? Para detecção de coisas que tem na imagem alta frequência, eu estou falando em espaço. Alta frequência espacial significa coisas que o vizinho é muito diferente do centro. Periferia, o que está na borda, o que está do teu lado, né, for diferente do centro, você tem uma variação aí da intensidade no espaço. Tá? Então, tenta entender isso aí, não mistura lá com as coisas de processamento de sinais, que vocês vão conseguir entender melhor. Tá? Então, aqui eu não estou falando de altas frequências devido à lambda. Na prática também né? Se você tem uma variação muito grande na intensidade, na cor, né? Você tem uma variação disso no espaço. Você tem um filtro aí que a gente chama de alta frequência aqui, né? Tá certo? Então a ideia é você pegar uma imagem e convoluir com um filtro desse e pegar a mesma imagem e convoluir com um outro filtro, né? Um passa baixa normalmente. Tá? Então o que ele fez lá foi, veja que a dimensão, o tamanho da imagem, né? Ela se mantém de um quadro para o outro. Então aqui eu tenho uma imagem original. Se eu pego um filtro de gaussiano, tá, e passo nela, em todo pixel, aqui normalmente quando a gente, hoje em dia, né, tem um outro conceito que é o que a gente vai ver mais à frente, que aí entra o conceito de fóvea. Na verdade não entra o conceito de fóvea, entra o conceito de redução, né, da imagem, ok? Mas nesse caso aqui ele não reduziu a imagem se mantém com o mesmo tamanho de um quadro para o outro. A única coisa que ele fez foi sair passando um filtro, por exemplo, o filtro média, né? Poderia ser aqui. Nesse caso ele está passando o G, filtro G aqui, né? Ok? O T aqui é o sigma, né? Pode entender como sendo o sigma. Isso aqui, se vocês notarem, é uma gaussiana, né? Essa função aqui, a gaussiana 2D, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quer dizer, isso aqui na verdade é uma aproximação, mas que a maioria das aplicações de processamento de imagem se utiliza dela. Na verdade, qualquer coisa próxima disso aqui está valendo, né? Tá? Legal, então, a partir do momento que você passa esse filtro, passa abaixo, você borra, né, essa imagem de um nível para o outro, veja, o que acontece. Aqui as bordas, por exemplo, estão muito bem definidas, né? Aqui nesse último nível elas não estão bem definidas. Para que serve isso aqui? Serve para eu detectar, aqui nesse nível, por exemplo, se eu passasse algum tipo de filtro, extrator de alguma coisa, eu poderia conseguir detectar coisas que eu não consigo nesse nível. É essa a ideia. E o que eles imaginaram, isso aqui não foi feito aleatório, isso aqui veio de alguns experimentos biológicos, eles imaginavam que o nosso cérebro tinha alguns filtros parecidos com isso. Imaginavam porque até então ninguém demonstrou isso. Existem experimentos práticos, né, que denotam a existência de filtros parecidos no nosso cérebro, mas, no caso, seriam neurônios, né, que fazem esse tipo de coisa, mas o que se entende, na verdade, é que não fica como isso daqui. A sacada desse cara aqui foi que ele manteve a dimensão da imagem de um nível para outro, eu diria, de refinamento. No caso aqui é o contrário do refinamento, né? Se eu começar daqui, seria refinamento para lá, né? Tá? Da resolução. Pior resolução, melhor resolução, eu diria assim, né? Tá? Na verdade, aqui não é resolução. Resolução eu teria que diminuir o tamanho da escala. Seria só a escala do filtro aumentada, né? O T lá, o sigma aumentado, significa que ele vai espalhar mais os valores. Tem aplicação? Tem. Ao invés de eu passar uma única imagem aqui para alguma coisa de reconhecimento, por exemplo, eu poderia passar para saber o que tem nessa posição aqui, onde está o retrovisor, que nem aparece nesse nível aqui, né? Possivelmente
ele vai conseguir detectar outras coisas aqui que não detectaria aqui. E o contrário, né? Aqui ele consegue detectar o detalhe, enquanto aqui ele está detectando o mais grosseiro. Então, sairia do mais grosseiro para o mais refinado, digamos assim. Para o mesmo pixel, né? Seria essa a ideia. Eu passar agora os 4 valores. O valor do que eu tenho aqui, o valor que eu tenho aqui, o valor que eu tenho aqui, o valor que eu tenho aqui. Então, na verdade, se vocês notarem, ao invés de diminuir a resolução, diminuir a quantidade de pixels que eu estou passando para uma determinada função de classificação, de reconhecimento, seja do que for, a gente, na verdade, está aumentando, né? Eu vou ter mais trabalho pegar essa imagem, gerar outras 3 imagens a partir dela, mas se isso aqui for feito lá em baixo nível, tiver um hardware que faça isso, talvez eu consiga melhorar o que eu ganho de precisão. Isso aqui é uma coisa que foi feita na época, a gente não tinha ainda essa restrição que eu estou falando agora, né, de 30 frames por segundo, mas talvez eu ganhe na precisão, na eficiência, né, do meu modelo de reconhecimento das fases seguintes. Okay? Então, apesar de aumentar os dados, mas eu posso ganhar na fase seguinte, melhor. E aí eles demonstraram lá algumas coisas, que isso aqui tem fundamento físico, biológico, né, físico-biológico, eu diria fisiológico, né, então, para poder melhorar aí a eficiência dos algoritmos de reconhecimento. Tá? Aí alguém chegou, pegou esse mesmo modelo aqui, só que agora, ao invés de manter as imagens do mesmo tamanho, ele diminui as imagens. Então, quando eu calculo essa primeira imagem aqui, além de eu passar o filtro, né, eu estou borrando ela, eu também diminuo o tamanho dela. Então, normalmente, esses diâmetros do filtro, né, vê que eu tenho 0, 2, depois vai para 4, aí teria mais 8, 16, né? Ou você pode colocar o que você quiser aqui, desde que você diminua a imagem na mesma proporção, né? Normalmente, né? Entende-se assim. Não faz sentido eu aumentar o filtro, eu dobrar o tamanho do filtro e diminuir o tamanho de uma outra razão. Tá? E aí você passa a criar imagens de tamanhos menores, que é o que a gente chama de, nesse caso, de pirâmide. Então aqui eu teria a imagem original, eu passo se vocês notarem, ela tem 4 por 4 pixels, né? Eu passo um filtro gaussiano, 4 por 4 é só um exemplo, eu teria aqui, sei lá, 1000 por 1000, alguma coisa assim. Né? Aí você passa um filtro gaussiano, reduz ela na metade, depois passa um outro filtro gaussiano, reduz na metade e assim vai. Obviamente você vai chegar no final com um pixel só, né? Ok? Não faz muito sentido eu chegar em um pixel, então normalmente para-se num nível onde eu tenho uma resolução suficiente para ainda conseguir detectar algumas coisas nas imagens. Veja o que a gente está fazendo aqui. Se eu tiver arestas aqui, por exemplo, se eu tiver um detalhe de um braço, né, onde está muito em detalhe, e o meu algoritmo ele não foi treinado para aquele nível de detalhe, e eu vou reduzindo, né, o tamanho dessa imagem, o tamanho desse detalhe, significa que eu vou tendo níveis mais grosseiros, onde, se eu treinei o meu algoritmo, pensa uma rede neural, se eu treinei o meu algoritmo para detectar num certo nível, faz sentido, quando eu colocar esse nível, ele não vai reconhecer, quando ele chegar no nível mais ou menos que eu treinei, faz sentido ele reconhecer naquele nível, ok? Então é essa aqui a ideia das pirâmides. Na verdade, o pessoal acredita que o nosso cérebro funciona mais dessa maneira aqui do que da outra maneira, tá? Do que dessa daqui. Aqui ele só construiu espaço de escalas e pronto. Veja que as imagens têm o mesmo tamanho, né? Aqui não. Aqui, além de construir o espaço de escalas, que a gente chama, ele também reduziu o tamanho das imagens. Veja, aqui a gente está sugerindo passar o filtro gaussiano, né? Para reduzir o tamanho. Mas você pode passar qualquer filtro que você quiser, tá? Inclusive o gradiente do gaussiano, laplaciano do gaussiano, né, que são os que a gente viu aqui quando a gente viu filtragem, ou outros, quaisquer. Tá? Na prática, wavelets, por exemplo, se vocês já ouviram falar,
ela faz algo parecido com isso. Você usa Gaussiana, usa detalhes horizontais, detalhes verticais e detalhes diagonais, né? 3 tipos aí de filtros, tá certo? Que a gente chama, né? A gente chama de detalhes horizontais, verticais e diagonais, tá? Para produzir, aí no caso você não produziria uma, mas sim mais de uma pirâmide dessa, né? Uma para cada tipo de filtro que você estiver utilizando e reduzindo o tamanho da imagem. Eu acho que vocês entenderam a ideia, né? Enfim. Então aí reduz tanto a dimensão da imagem quanto a resolução, né? Isso. Você está reduzindo a resolução. Você está. E a dimensão também, né? Você desce, você aumenta a resolução. Você sobe, você reduz a resolução, né? Ok? Na prática não faz muito sentido. Hoje em dia eu sei que a gente tem, aí no caso, o que a gente chama de super resolução. Seria você ter um nível aqui, você produzir um nível. Se eu tenho a minha imagem tirada nesse nível, eu produzir um nível abaixo. Um nível a mais, né, de resolução, aumentar a resolução. Isso não faz muito sentido, porque você vai estar, queira ou não, você tem que interpolar, né, para fazer isso. Ok? Você tem que extrapolar, né? Mas no caso aqui é justamente isso mesmo. Você está numa resolução alta aqui embaixo, e aí você produz resoluções menores à medida que você sobe. Okay? Você pode chamar de resoluções piores também, resoluções mais grosseiras, né? Ok? Veja, aqui eu vou ter uma imagem bem pequenininha, né? Então, a imagem pequenininha tem a resolução mais grosseira. Mas A sempre imagem a maior... característica que você quer preservar ali daquela... Exato, por isso é que eu estou falando. Aqui a gente, por exemplo, produziria uma gaussiana, né? Mas você pode produzir mais pirâmides dessa, não apenas umas. Você faz quantas você achar que deve fazer. Tá? Isso aqui é mais ou menos a base para a questão do foveamento, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Ok? Então, veja, isso aqui foram tudo baseado em experimentos fisiológicos aí que fizeram, pessoas acreditavam que o nosso cérebro tinha algo parecido com isso. Vamos tentar reproduzir aqui na visão computacional alguma coisa que facilite, né, o nosso trabalho, e baseado, mas que tenha algum fundamento lá, né? O pessoal sempre gosta tem uns neurocientistas aí no meio do processo sempre que, não, mas isso aqui tem um fundamento lá na neurociência, parece que é plausível, não sei o quê. E aí, quando tem um fundamento em neurociência que parece que é plausível, as pessoas sempre gostam dessa linha, né, de ir para a neurociência. Não, isso aqui é legal, né? Okay? É biologicamente plausível. Não é biologicamente inspirado, eu diria. Não que se saiba o que acontece na biologia, até hoje ninguém sabe, são tudo conjecturas, né? E fazem experimentos, mas é como os modelos lá de spin, né? Ninguém sabe que aquilo, porque ninguém consegue enxergar a nível de átomo, mas é um modelo que funciona. Então, quando eles fazem um modelo desse que parece representar bem o modelo biológico, aí, opa, legal, aqui eu tenho um modelo, aí algumas pessoas colocam já que, não, isso aqui é comprovado biologicamente. Não, nada é comprovado biologicamente. Pensa sempre isso, quando vocês veem num artigo, isso aqui é comprovado biologicamente, opa, biologicamente não se comprova nada, né? Okay? Quer dizer, tem algumas coisas que sim, né? Mas não nesse nível, a nível de troca de informações entre os neurônios, não sei o quê, tudo são modelos. Infelizmente, não dá para ter um aparelho lá que, hoje em dia, até está melhorando, né, com os tais dos EEGs, eletroencefalogramas, aí para poder pegar lá o que está passando, mas, na verdade, não tem ainda uma definição correta. Então, fiquem sempre céticos com relação a isso. Eu sugiro que não se metam nessa briga aí dos neurocientistas com o pessoal da computação, que quando um daqui da computação diz que isso é inspirado biologicamente, ok. Mas isso é comprovado biologicamente, aí nada. Tá? Mas eu acho que vocês entenderam a ideia aqui do multiresolução, né? Diferente desse daqui, do espaço de escalas. Tá? Aqui um exemplo de uma imagem multiresolução do TAIS, simplesmente não foi passado filtro nenhum nela, normalmente se reduz com filtro. Se você tem uma imagem e passa um filtro 3x3 nela,
né? Um filtro gaussiano 3 de diâmetro 3, que vai dar um sigma em torno de 1.2, de 1.5 a 1.7 mais ou menos, né? Você vai e pula de 2 em 2 pixels. Então agora veja, eu estou pegando o meu filtro, passando numa posição da imagem, pulando 2 pixels, jogando isso na minha imagem de saída, né? Pula 2 pixels, joga na imagem de saída, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar reduzindo o tamanho da minha imagem de saída, né? Porque eu vou estar pegando de 2 em 2 pixels. Só que veja, eu não estou... A informação do pixel que eu pulei, de alguma maneira, ela está codificada no de cá e no de cá também, né? No 1, no 3. Então eu iria para o pixel 2, o pixel 4, o pixel 6, o pixel 8, numa linha, né? E assim vai. Ok? Até terminar. Depois volto, passo de novo. No final eu vou estar reduzindo a minha imagem. Essa primeira, né? Pega essa, faz o mesmo processo, você obtém essa, o mesmo processo, em cima dessa obtém essa. Isso seria o que a gente chama de fazer isso em cascata. Então, veja que uma depende do resultado da outra, né? Essa última aqui é a redução dessa, que é a redução dessa, que é a redução dessa. Eu poderia fazer isso diferente. Eu poderia pegar esse filtro de 3x3, passar aqui, aí pularia um pixel, né? Passo aqui, obtenho essa. Aí eu pego um filtro 5x5, passo aqui, pulo quantos pixels que eu vou pular? Para ir para qual? Para obter essa imagem, direto dessa daqui. Veja, esse processo primeiro que eu falei é em cascata. Dessa eu obtenho essa, que eu obtenho essa, que eu obtenho essa. Agora eu quero obter essas imagens todas a partir dessa daqui, só aumentando o tamanho do filtro e pulando um certo número de pixels. Então se eu pular 3 pixels agora, né? E vim para cá, depois 3 pixels, eu vou estar também no final reduzindo e chegando a essa. Depois no próximo, para obter esse outro nível aqui, eu pularia 5 em 5 pixels, né? Sempre ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai, né? Até atingir o tamanho. Quando eu atingir o tamanho da imagem, eu só passaria um filtro, na verdade, né? Ou seja, eu obteria a imagem última lá, que teria o tamanho 1, né? 1 pixel só a imagem. Entenderam isso? É diferente do que eu pegar o filtro, aplicar nessa, obter essa, pegar o mesmo filtro de diâmetro 3, né? Aplicar nessa para obter essa, pegar o mesmo filtro, aplicar nessa, pular de 2 em 2 aqui, né, no caso. Eu estaria pulando sempre de 2 em 2, né? E até obter a última imagem. Agora, eu posso fazer isso aumentando o tamanho do filtro e pulando de mais em mais pixels na imagem. E a imagem final vai ser idêntica nos dois processos? Então, deveria ser, né? Só que, veja que aqui eu estou pegando sempre da imagem original. Uhum. Então, eu não tenho problemas numéricos. Quando eu crio essa imagem, eu já estou jogando um erro aqui, computacional, né? E quando eu crio essa a partir dessa, eu vou estar considerando esse erro aqui. Aí, se eu saio dessa para essa, e saio dessa para essa, e saio dessa para essa, em teoria, eu não tenho... o erro computacional é menor, né? Okay? Em teoria. Tá? Tem que fazer... Eu acho que alguém demonstrou que, no fundo, vai dar a mesma coisa. Tá? Tanto fazer em cascata, quanto fazer... É melhor... A coisa boa de você fazer sempre a partir dessa imagem é que você não depende de uma ter que ficar esperando para gerar outra. Você pode startar isso aqui em várias threads, né? Para fazer isso em paralelo, por exemplo, né? Gerar as 3 imagens em paralelo, né? A partir dessa só, ok? Isso que as redes neurais fazem nas camadas delas, né? Então, isso foi inspirado aqui na visão computacional. De alguma maneira, o pessoal colocou isso aqui dentro dela. É o que se chama de decimação lá, né? É você diminuir, fazer o... Como é que é o nome? Aí, diga aí, Alex, você que lembra disso. Eles, para criar os layers, né? Isso, mas como é o nome disso? Tem um nome, você sair de uma imagem de tamanho... Não, tem um pooling... É pooling, né? É pooling. Isso, é você fazer o pooling.
Ou você sai de uma imagem de um tamanho X, passa para uma imagem de um tamanho menorzinho, né? Ou o contrário, você sai de uma imagem desse tamanho e aumenta o tamanho dela também, né? Tem um processo inverso disso, né? Ok? Então isso Professor, uma aqui, dúvida. sim. Uma dúvida, mais uma curiosidade. Quando a gente pega uma imagem, por exemplo, imagem do Google mesmo, coloca num PowerPoint e a gente, por exemplo, ou expande a imagem ou então comprime. Quando a gente faz esse processo de compressão e de expansão da imagem, né? Automaticamente esses filtros eles são repassados na imagem ou a gente só está, de certa forma, modificando o pixel da imagem? Eu imagino que quando vocês pegam uma imagem e expanda, você não está tendo mais pixels, né? Você está só deformando os pixels naquela imagem. Agora também não sei se quando Mas você... Pode falar. Veja que você, quando aumenta a resolução, né? Significa, você sai de uma imagem desse tamanho, quer ir para uma imagem maior, você de alguma maneira tem que determinar, você está interpolando, na verdade, extrapolando, né? A gente fala, valores ali para alguns pixels que você não tinha. Como é que você determina os valores desses pixels que você não tinha? Existem uma linha de estudos, um tópico, né, de estudos só nisso aí. A gente chama isso de super resolução. É você sair de uma imagem de um tamanho menor e para uma imagem de um tamanho maior. E aí existem várias técnicas exatas, né, que o pessoal, através de verificações e não sei o que, estudos práticos, eles demonstraram que algumas dessas técnicas preservam bordas, outras técnicas não preservam tanto bordas, mas elas preservam outras estruturas, outras características, né, julgadas essenciais numa imagem. Então, existe um conjunto de técnicas aí. E aí, cada um desses softwares, PowerPoint, etc., utiliza-se de uma dessas técnicas aí. Tem alguma dessas que é visualmente agradável, não importa se ela está preservando borda, me parece que vai ser visualmente agradável, tá? Preservar bordas, né? E às vezes você dá uma super resolução na imagem e ele, mas como é que ele está colocando a borda certinho aqui e não está colocando serrilhado, né, por exemplo? Deveria aparecer serrilhado como a gente está vendo aqui, né, nessas imagens do TASA. Aqui está serrilhado, né? Provavelmente aqui não foi utilizado um algoritmo decente para fazer isso, tá? Mas existem algoritmos, existem técnicas, né, que foram desenvolvidas aí ao longo dos anos que fazem isso, e essas técnicas são utilizadas por esse software, né? Tanto para essa parte aqui, quanto para super resolução, né, quanto para reduzir a resolução também, ok? Entendi. Diminuir a resolução. Aí eles provavelmente não se utilizam desses filtros que a gente está falando aqui. Esses filtros aqui são mais utilizados quando você tem aplicações que vão realmente precisar utilizar isso para visão computacional, para análise de imagem, né? Tá? Não para visualização só aí num software, no PowerPoint ou na web, né? Seja onde for. Existem técnicas, cada uma delas mais indicadas para essas aplicações aí, tá? Assim, que já está muito bem definido isso. E basicamente é interpolação e extrapolação, né? Interpolação pode ser, por exemplo, bilinear. Você pega os pixels vizinhos e traça duas linhas para poder determinar qual seria o valor do pixel aqui, né? Pega pixels vizinhos, traça duas linhas, vê o valor, onde é que está a posição horizontal desse cara aqui, e aí interpola entre o valor achado aqui e aqui, pronto, você teria o valor do pixel, ok? Por isso que fala bilinear, né? Regressão, né? Linear, na verdade. Então, mínimos quadrados consegue resolver isso. Alguns algoritmos utilizam splines também, né? Acho que vocês todos se lembram de splines, de visão de computação gráfica, né? Você pode traçar uma spline, uma bicúbica, né? Uma Bezier, e aí fazer uma interpolação do valor que teria aqui, né, a partir desses valores vizinhos. Então, sempre tem uma saída exata para esse algoritmo. Aqui nós estamos falando de filtros, né? É algo um pouquinho diferente disso, ok? Beleza, professor.
Valeu, Tá? obrigado. Legal. Então, a pirâmide é isso. Aqui tem uma pirâmide da... Como é que é o nome dessa menina? Angelina Jolie, né? Se não me engano, isso. Pirâmide gaussiana dela. Então, lembrando que nesse caso, você tanto pode obter a partir dessa aqui todas as outras, sempre um filtro e aumentando o tamanho do diâmetro, né? Você vai obtendo as outras aqui e pulando no primeiro, dessa para essa eu pulo de 2 em 2 pixels, dessa para essa eu pulo de 4 em 4, sei lá, depende do fator de escala, né, que você quer diminuir daqui para lá, ok? Pulo de 3 em 3, pulo de 5 em 5, depende do que você vai, de quantos níveis você gostaria de ter na sua pirâmide, ok? Isso é a pirâmide gaussiana. Aqui é a pirâmide laplaciana. A pirâmide laplaciana, ela tem uma idiosincrasia aí. Na verdade, uma das propostas lá e uma coisa que o Burt, né, viu em 1988, muito tempo atrás, né, é que se você pegar essa primeira imagem aqui, calcular a gaussiana dela, das 3 bandas, né, por isso está colorida aqui, e determinar essa pirâmide, essa daqui, ok? Se eu pegar essa daqui, aumentar o tamanho dela, deixar no mesmo tamanho dessa de cá, né? Aí, no caso, eu teria para todo pixel isso, né? Aí, se eu pegar essa imagem aqui e subtrair da imagem aumentada dessa daqui, lá no... Lembra do espaço de escala? Vamos lá para o espaço de escala. Acho que eu consigo explicar isso melhor. Esse aqui. Pronto. Se eu pegar essa imagem e subtrair dessa, ok? Se eu pegar essa, subtrair dessa, pegar essa, subtrair dessa, essa subtração, ela é a derivada segunda. Ou seja, ela é essa imagem aqui. Tá? Claro, aqui a imagem está diminuída, né? Então, eu pegaria a imagem original, subtraria da imagem do mesmo tamanho, né? Passado o gaussiano, eu obtenho essa imagem aqui. Tá? Se eu pegar, reduzir ela, calcular de novo a gaussiana dela, tá? e subtrair as duas e de reduzir, eu teria essa daqui. Ele demonstrou isso, demonstrou que isso é verdade, né? Então, a partir da diferença entre as gaussianas e a imagem original, você tem, que na verdade a imagem original menos a gaussiana, né? Você tem a laplaciana. Isso é fácil de ver, né? Se você borrou um pouquinho, você está passando um filtro médio. Aí você pega esse filtro médio e subtrai do original, subtrai ele do original, né? Você obtém mais uma derivada, né? Que seria a derivada segunda, que é exatamente essa imagem aqui. Tá? Agora, isso é bem legal, porque se eu manter a minha imagem original sempre decimando ela, né? Gaussiana decima, não sei o quê. Até que em um determinado momento eu vou ter uma imagem bem pequenininha, veja, isso aqui está colorido, eu acho que todo mundo está percebendo que está colorido, né? Essa última imagem. Então, se eu pegar essa imagem aqui, aumentar o tamanho dela, só duplicar o tamanho dela, né, para ficar do tamanho dessa, e pegar essa imagem, somar com essa daqui, eu vou obter a imagem que resultou da diferença, que era aquela imagem menos essa, resultou nessa final aqui. Então, quando eu somo as duas, eu estou fazendo o processo inverso. Tá? Ou seja, então, reduzir e reconstruir pode ser feito simplesmente com diferenças e com somas. Tá? Das gaussianas no nível e a gaussiana no nível seguinte. Ou seja, então eu reamostro essa imagem aqui, dobro o tamanho dela, somo com essa, eu obteria a imagem original, com essa resolução, né? Aí se eu pegasse isso, dobrasse de tamanho, somasse com essa, dobrasse de tamanho, somasse com essa, dobra de tamanho, soma com essa, no final eu vou obter essa imagem original aqui, grandona, ok? Ele demonstrou isso lá e o pessoal às vezes usa muito isso. No que isso aí ajudaria? Pô, ajudaria, por exemplo, em transmissão de dados. Para transmitir essa imagem aqui, eu teria que pegar cada pixel tem 256 níveis de cinza, eu teria que transmitir
256 vezes 3 pixels, né? Para cada pixel dessa imagem, daria um tamanho gigante aí de imagem, né? Se eu fizer essa pirâmide gaussiana aqui, a única que eu vou precisar transmitir dessa maneira é essa daqui. Tá? A representação dessas aqui em número de pixels, em número de bits, aliás, desculpa, ela não é mais 256, não é mais 8 bits, né? Não é mais 256 níveis de cinza. O nível de cinza, a quantidade de níveis de cinza, ela reduz bastante, porque eu estou com a diferença da diferença. Diferença duas vezes, né? É uma pirâmide laplaciana. Ou seja, então eu vou precisar aí de, sei lá, de 2, às vezes de 2 bits. Com 2 bits daria 4 níveis de cinza, né? Para representar uma imagem dessa daqui. A gente vê que ela está bem, o número de nível de cinzas necessário para representar elas é bem menor. Tá? Então, o tamanho é o mesmo, ela permanece aí, mas ela diminui no número de bits necessários. Aí eu vou reduzir lá de 8 para 2, para 1, se eu quiser, né? Dependendo da precisão que eu quiser depois da reconstrução. Né? Para a reconstrução perfeita, ela vai diminuir bastante. Depende de quantos níveis de intensidade eu vou obter aqui na minha... Quando eu... Né, dá para gerar, dá para identificar quantos níveis, dá para fazer o histograma e identificar quantos níveis de intensidade eu tenho nessa imagem. Tá? Mas certamente é menor do que o dessa daqui e muito menos do que o dessa daqui original. Então, não sei se vocês entenderam onde é que a gente está ganhando. Eu transmitiria a última imagem e todas as laplacianas. Lá do outro lado... Se naquele outro slide da passa baixa aí... Nesse? Não, naquele que o senhor estava antes. Aí. Nesse? Nesse. Se eu esticar a imagem, a menor imagem do tamanho dessa maior e fazer a soma, será que também fica bom? Pular essas fases aí? Não, porque quando você esticar daqui para lá, vai dar muito grande. Quando você fizer fazer isso é fazer a super resolução dessa imagem aqui, né? Nesse nível. É a super resolução, então? Ok? Isso que é a super resolução. Você dobrar o tamanho, estou dobrando 2 vezes o tamanho dela e somando. Quando eu somo com essa, aí eu obtenho como se fosse a imagem, a mesma dessa daqui, mas com uma resolução maior agora, né? Uhum. Aí eu teria que pegar essa, fazer a super resolução dela e somar com essa daqui. Veja, eu teria uma imagem maior aqui, já com essa daqui somada nela. Né? Então, porque essa daqui foi o resultado de uma imagem que tinha aqui do mesmo tamanho, menos essa, né? Menos a laplaciana, menos essa daqui, né? Que resultou nessa. Eu subtraio e decimo, eu obtenho essa imagem. Ok? Assim, você vai obter uma imagem, não essa daqui, né? Mas algo próximo disso daqui. Então, dependendo da aplicação, o WhatsApp, pode ser até viável. Ele comprime bastante, né? Você só precisaria, nesse caso, transmitir essa daqui e essa última aqui, né? Aí você só faria a super resolução dessa para o nível do tamanho dessa e somaria as duas. Tá? Mas não vai ficar tão bom quanto você fazer esse processo em cascata inversa agora, né? Duplica o tamanho dessa, soma com essa, duplica o tamanho, soma com essa, duplica o tamanho, soma com essa, duplica o tamanho, soma com essa, é garantido que se você não estiver num computador, matematicamente é garantido que você teria a imagem original. Né? Mas como no computador você tem isso em bits, né? Então, mas mesmo assim você vai obter algo bem próximo do original. Okay? Entenderam aí as aplicações, né? Em transmissão, por exemplo, isso aqui foi uma das primeiras coisas que tentaram aí na transmissão. Tá? Isso aqui, na verdade, a gente pode entender isso como uma base para wavelets, né? Wavelets, o que ela faz? Ela pega uma imagem que está assim e calcula, né? Ou pega um sinal, né? Você pode entender, e quebra ele em 2 sinais. Esses 2 sinais vão ter amplitudes, né? Menores, vão ter tamanhos menores. Né? Aí
Depois demonstraram que você usando esses dois, você consegue reconstruir no nível mais refinado, né? Você consegue reconstruir essa original. Tá? Isso se tratando de sinais. Só que quando a gente vem para a imagem, a gente tem as duas dimensões. E aí você não consegue só... aí, na verdade, o que você faz no sinal lá é pegar um passa baixa e um passa alta. Dá para entender isso bem direitinho. Mas quando você vem para a imagem, não é só um passa baixa e um passa alta. O que acontece é que esse passa alta, né, ele tem mais de uma direção, tem duas direções. Quer dizer, quando você vai para a derivada primeira, ela tem duas direções. Se você for para a derivada segunda, aí é o detalhe do detalhe, né? Então, o que você faz aqui em imagem, você pega 3 detalhes. Então, você pega uma imagem dessa, passa um filtro passa baixa, você reduz a metade dela, né? Que seria isso aqui. Aí você pega essa imagem, passa um outro filtro detalhe horizontal, né? Produz uma outra imagem, pega essa imagem original, um outro filtro vertical, pega essa imagem original, o Laplaciano, que seria o detalhe do detalhe, aí você, a partir dessa, você produziu 4, né? Só que veja, essa imagem aqui, que saiu daqui e veio para cá, eu posso fazer o mesmo processo com ela. Lembra que essa imagem, essa e a outra que estaria aqui, as 3, né? Como elas são detalhes, a representação delas, numericamente, né? Ela fica muito mais enxuta do que a dessa daqui. Eu vou precisar de muito menos bits para codificar as 3 imagens, né? Só que essa daqui eu ainda preciso de 1/4, né, do que eu precisava aqui agora. Mas se eu fizer esse mesmo processo para essa, eu vou estar produzindo outras 3, com pouquinhos bits para representar, e ainda vou ficar com essa. Aí vai fazendo isso em cascata. No final você vai ficar com uma pequenininha também, e 3 do mesmo tamanho dessa pequenininha. Eu consigo, em teoria, voltar essa imagem anterior usando essa pequenininha e essas 3, os que a gente chama de os coeficientes dos 3 detalhes, né? Dá para reproduzir essa. E a partir dessa e dos 3 coeficientes que eu tinha aqui, ou seja, então, na verdade, eu poderia jogar essa daqui fora, jogar essa fora, jogar essa fora e jogar essa fora. Ficar só com os coeficientes dos detalhes e essa imagenzinha pequenininha no final. Então, o processo é mais ou menos o mesmo que foi pensado aqui na pirâmide que o Burt pensou lá, né? Só que, no caso, ele fez só com a Laplaciana, né? Esse processo dá para fazer a mesma coisa, e o wavelet, você, dependendo da base que você usa, você fica com os coeficientes realmente num range, né? Bem pequenininho para representar, aí que você vai estar ganhando. Então, o wavelet também, a aplicação boa dele é em transmissão, né? Você pega, gera uma representação bem compacta, transmite, lá do outro lado você reconstrói. Ok? Na verdade, isso aqui se você pensar em wavelets dessa maneira, dá para entender que ele está aproximando esses detalhes, né? 3, na verdade, capa em 3, mas poderia ter mais, né? Aí quando esse ter mais, significa gerar, por exemplo, uma série de Fourier para cada uma dessas imagens, né? Então o wavelet está aproximando, de certa maneira, transformada de Fourier aqui, né? Em imagens. Ok? Se vocês entenderam isso, vocês já entenderam o que é as wavelets, mas eu vou voltar a elas já já. Os espaços retinais, né, que eles chamam bioinspirados, isso aqui é feito em hardware. Então a diferença é que o cara já no hardware, ele vai lá, colocou CMOSes, né, de tamanhos diferentes, colocou CMOS com... Na verdade, é o fiozinho que você bota embaixo que vai determinar o tamanho, né? E quanto. Eu não sei como é que funciona lá em detalhes, mas esses sensores aqui que ele tem lá dentro, na verdade, você tem um CMOS só e você varia os fiozinhos dentro dele, né? Ele colocou de forma circular isso. Tá? Então, veja, um ponto que está aqui fora, ele está pegando, na verdade, uma região maior da cena, né, e levando aquilo para um único valor, de R, de G e de B. Isso aqui,
tá em preto e branco, mas poderia ser um para R, um para G e um para B. 3 sensores, né, desse. Todos eles em forma circular, então você tem uma camada externa, onde a quantidade, o tamanho que ele pega da cena é maior, aí à medida que você vai indo em direção ao centro do sensor, ele vai diminuindo o tamanho da região lá que ele pega na cena. Diminuindo o tamanho do sensor, na verdade, né? Sensor maior aqui fora, sensor menor aqui no centro. Então, veja, por isso que se chama isso aqui de uma representação foveal, mas, na verdade, ela não é bem dessa maneira que é feito. Na nossa fóvea, né? Se a gente pensar, a fóvea é a região da nossa retina, eu acho que numa das aulas lá do início tem isso, né? É a região da nossa retina que tem a maior concentração de cones, né? Ou de bastões, de cones. Os cones estão mais concentrados no centro. Os bastões, eles estão mais concentrados na periferia. À medida que você afasta do centro para a periferia, tem uma diminuição do número de cones, do olho, né? Da retina, desculpa. E à medida que você vai em direção ao centro da retina, você tem um aumento no número de cones. Dentro dessa região, tem mais ou menos 2 a 3 milímetros lá no centro, você tem uma concentração máxima, né? Isso para o ser humano. Se você for para outros animais, é diferente. A chita, por exemplo, a fóvea dela tem uma representação, a nossa é redondinha, né? A da chita, ela é dos felinos, né? Ela é mais elongada no sentido vertical, né? Tem alguns pássaros que têm 3 fóveas na retina dele. Tem uma no centro e uma mais em cima e uma aqui do lado. Então ele tem 3 regiões onde ele tem maior concentração de cones, tá? Então o que esses caras aqui tiveram de ideias, por isso que a gente diz que isso aqui realmente é bioinspirado, né? O cara se inspirou na retina biológica, na retina do ser humano para fazer isso. Ele foi lá e construiu os sensores de tamanhos diferentes e posicionou esses sensores no array aí de maneira que os maiores, né, os que captam uma região, na verdade eu teria aqui a pior resolução, né, mas só que pegando uma região maior da cena, né, eles estariam aqui do lado de fora, e os que tem melhor resolução, que são os menorzinhos, né? Pega um pontinho lá na cena, né? Eles estariam aqui no centro. Na verdade, eu diria que isso aqui não é muito inspirado biologicamente, não, porque o tamanho dos cones não muda se você está no centro, o tamanho dos bastões também não muda, é sempre o mesmo, né? O que muda é a distribuição deles, tá? Então eles criaram uma maneira aí de tentar imitar isso, que não ficou bem imitando a biologia, né? Mas eles conseguiram, por isso que não foi adiante, né? Na verdade, isso aqui não, eu não conheço hoje em dia nenhum hardware que funcione dessa maneira, né? Okay? A gente tem aí as câmeras panorâmicas, né? Mas o que ocorre nelas é que isso aqui é uma distorção, ocorre um monte de distorção, mas não dessa maneira aqui, né? Isso aqui é um hardware mesmo, né? Construído para isso, tá? E pegaria ali uma região ao redor, numa resolução mais grosseira, e à medida que você vai para o centro, você melhora a resolução. Já no próprio hardware, tá? Veja, dá para fazer isso aqui em software também, né? Um processo desse. Eles fizeram lá, não deu muito certo. Pelo menos demonstraram, publicaram, mas depois não foi adiante isso. Mas aí as pessoas também, desde o início, lá, começaram a se preocupar, e no início nem chamava isso aqui de imagens foveadas. Hoje a gente chama isso aqui de imagens foveadas, tá? Uma imagem desse tipo aqui é uma imagem onde você tem uma resolução maior no centro, e na periferia você tem uma resolução pior. Isso aqui já feito pelo hardware, né? Agora, dá para pegar uma imagem tipo essa daqui e você fazer uma representação dessa, né, onde você tem uma resolução melhor aqui no centro e uma resolução pior na periferia. Dá para fazer isso em software, né? Ok?
E é o que a gente coloca mais à frente um pouquinho, que a gente tem alunos que vêm trabalhando nisso acho que desde 2005. E agora acho que a gente chegou já no limite, não dá para melhorar mais esse processo. O último aluno que trabalhou com isso foi o Medeiros Petrúcio Medeiros, e até fazendo pós-doc com o pessoal da UF, com a Débora, acho que a Alex deve conhecê-la, aí no laboratório de vocês. Mas entenderam a ideia do espaço variante? Ela é um pouquinho diferente, né? É feito em hardware, ok? Essa aqui é a diferença dela. Na verdade, a distribuição no hardware dos sensores, você coloca sensores com tamanhos diferentes, né? Que captam, na verdade, tamanho diferente significa captar regiões maiores ou menores lá na cena, né? Tá? Essa é a ideia dos espaços variantes. Isso aqui surgiu lá em 1990 a 2000, nessa década de 90. Nunca mais ouvi falar deles. Deu uma parada por aí, né? As wavelets, se você está em 1D, né, é só 2 sinais, um passa baixa e um passa alta. Mas, como eu falei, se você vai para imagens, a ideia desse passa baixa e passa alta é isso. Se você está em um sinal 1D, né? Você passa um filtro H, veja, esse filtro H você vai guardar ele ali. Esse filtro G, que é o passa baixa, é o que vai ser sempre decimado, né? Você vai com ele até chegar no último nível lá. Se você tem ele no último nível e tem esse daqui para todos os níveis, esses aqui você pode jogar fora. Esse GDN você joga fora, esse aqui você joga fora, esse aqui você joga fora. No final, com esses aqui, e o original, e o pequenininho, né, do G, você consegue, fazendo o processo inverso, a transformada wavelet, ela tem uma inversa, fazendo o inverso, você consegue chegar a X de N. Tá? É essa a ideia. Só com filtros, né? E decimando, diminuindo o tamanho aí dos... Na verdade, está diminuindo a quantidade de bits que você precisa para representar os seus coeficientes. Tá? Isso aqui seria os coeficientes passa alta. Quando a gente vai para a imagem, lembrando que esses coeficientes aqui, como você tem 2D, né? Você tem que ter esses coeficientes em algumas direções. É demonstrado que com 3 direções só, a gente chama de a direção horizontal, seria o gradiente, né? Horizontal, gradiente vertical. E o laplaciano, que seria o diagonal, que a gente chama de detalhe vertical, detalhe horizontal, detalhe diagonal, né? Então, ao invés de guardar só um, você tem que guardar 3 coeficientes. Tá? Mas ainda assim, a diminuição da quantidade de bits para representar esses 3 coeficientes, ela é menor do que para representar os Gs, né? Os Gs, eu diria que ela tem a energia total da sua imagem ainda, né? Esses aqui, eles têm energia numa direção, energia na outra, energia na outra. Com essa energia, menos energia, né? Bem pequenininha em cada uma das direções, e mais a pequenininha original, você consegue fazer o processo inverso de reconstrução, ok? Aqui, em visão computacional, a gente pode se utilizar de algo parecido com wavelets para você gerar features, e essas features servirem de entrada para algum processo de classificação, de reconhecimento, por exemplo, ok? Ao invés de entrar, então nesse caso, ao invés de entrar com a imagem original, direto numa rede neural, por exemplo, eu poderia gerar o wavelet e entrar com o wavelet lá e ver se ela, se eu for fazer visão estéreo, por exemplo, que é matching, tem uma operação chamada matching, né? Quando chega lá vocês vão ver, é legal a gente utilizar, pode até utilizar a vertical e horizontal também, e fazer o match em todas elas, né? Usando todos esses detalhes para fazer o match. Inclusive aí tem uma história de você fazer o match aqui em cima, veja, tem 2 imagens pequenininhas, é muito fácil determinar o match entre elas, né? Fica muito rápido. E depois
eu pego, faço o match com essas imagens, nesse caso eu manteria todos os níveis, né? Tá? Faço o match nesse outro nível aqui, depois daqui, o legal aí é que de um você consegue predizer já mais ou menos a posição. Match é você ter um pixel numa imagem e determinar um tal correspondente na outra. Isso é oneroso, né? Custoso. Mas se você já tiver uma ideia de onde ele está, você só procura ao redor dele. E o que dá para fazer aqui é isso. Você sai aí desse nível inicial e chega no final. Então, assim, tem várias aplicações. Eu só citei a transmissão, que é a menina dos olhos, eu diria assim, né? De wavelets. Quando o pessoal descobriu que dá para reduzir muita quantidade de bits, transmitir uma imagem muito menor, lá do outro lado só tem que ter alguma coisa que reconstrua, né? Tá? É bem legal. Então, quando você fala em fóvea, ela é algo parecido com isso, mas só que construída em... Sim, aí tem outras bases para wavelets, né? Eu citei aqui falei passa alto, passa baixa, né? E passa alta. Mas existem outras bases. Tem um cara que contribuiu muito para isso, que foi Hilbert. Hilbert viveu, acho que ele morreu lá, o auge dele foi no início dos anos 1900, né? 1800 e poucos a 1900 e poucos. Foi quando ele viveu. E ele contribuiu muito para essa área. Na verdade, ele demonstrou que desde que essas bases aqui elas sejam ortogonais, lembra lá da questão da ortogonalidade, quando a gente viu um pouquinho de álgebra linear, né? Inclusive, não precisa ser exata. Aqui tem duas, né? Mas pode ser mais de duas, pode ser 3, 4, 5. Desde que essas bases elas sejam ortonormais, na verdade, eu estou saindo de uma representação aqui espacial, né? Indo para uma outra representação que aproxima aqui o domínio da frequência, mas, na verdade, eu estou aplicando uma transformada, né? Estou saindo de um domínio e indo para um outro domínio. Esse outro domínio, no caso de imagem, eu vou ter 4 bases, né? Vou ter 4 valores. E aí, quando eu fizer a combinação linear desses 4, em teoria, é que eu consigo essa reconstrução daqui para lá. Então, todo esse trabalho, tudo isso aqui vocês podem acreditar aí, quando falarem, pode acreditar a Hilbert, né? Essas descobertas. Na verdade, ele esticou, né, aquele conceito de base de vetores, né, que a gente imagina o 001, 100, 010, não sei o quê, para bases de funções. Então veja que agora a gente tem funções. G de n é uma função, né? H de n é uma função também. Então, as suas funções passam a ser a base do seu espaço que você está representando. Veja que legal que é isso, né? Uma coisa que um cara fez lá há mais de 100 anos, a gente está usando agora, usando com força, né? Isso aqui tem muita aplicação. Isso aqui na parte de eletricidade, elétrica, né? Está sendo muito aplicado hoje. O pessoal está conseguindo resolver vários problemas usando wavelets. Aí. Então você pode utilizar outras bases. Essa aqui, por exemplo, é de Morley, né? Conhecida. Desde que elas obedeçam essas restrições de Hilbert lá, restrição de ortogonalidade, né? E seja uma base única também, né? Com a combinação das 4, você conseguiu obter um único ponto. Tá? Então, aqui de maneira mais gráfica, né? Como é que ficaria isso em 2D? Essa aqui é a imagem da Lena original. Veja que aquela já está reduzida, né? A original era desse tamanho. A partir da original obteve esses 3 coeficientes. Aqui o gradiente, né? Filtro gradiente, direção horizontal, aqui direção vertical. Veja que aqui você tem arestas verticais realçadas, né? Aqui você tem arestas horizontais realçadas, aqui da boca dela, por exemplo, dá para ver, né? Detalhe, vertical, horizontal. Não, desculpa, detalhe horizontal, detalhe vertical, chamar. E aqui a derivada segunda, que é, na verdade, o Laplaciano, ok? Então, agora, dependendo de que base você está utilizando. Isso eu estou supondo utilizando o RAR, né, que é a base mais comum que a gente tem na literatura. Tá? Mas essas bases, esses detalhes aqui, eles podem variar um pouquinho, dependendo de qual dessas bases aqui você vai utilizar. Uma das mais utilizadas são essas duas aqui. Okay?
A partir da imagem original, então, ele obteve essas 3 e uma desse tamanho, uma parecida com essa pequenininha, mas só que desse tamanho menor. Essa desse tamanho menor um pouquinho, ele pegou e obteve 3 reduzidas a partir dela e uma menorzinha. Essa menorzinha, ele obteve essa daqui, aí veja, agora eu mantenho, né? E essas 3 aqui. Então, em teoria, eu consigo pegar esse conjunto aqui, se eu transmitir ele, né, do outro lado eu consigo, a partir dessa imagem, essas 3, reconstruir a que eu tinha original aqui, né? A partir dessa daqui que eu tinha e essas 3, reconstruir desse tamanho, e a partir dessa daqui, dessas 3, reconstruir a imagem grandona. Eu vou perder alguma coisa aí, tá? Porque tem coisas que eu não consigo só com esses 3 detalhes aqui capturar, e mais essa, né, desse tamanho, capturar a essência da original. Eu vou perder alguma coisa, claro. Eu precisaria que isso aqui fosse se fosse Fourier, eu não perderia, né? E se fosse também um conjunto de bases, mas eu não perderia. Mas a reconstrução fica muito boa quando eu volto aqui para o original, tá? Então essa é a ideia de se utilizar wavelets, tá? A partir disso aqui eu posso fazer matching, posso jogar numa rede neural, posso fazer o que eu quiser agora também, né? Essa seria a aplicação para a gente aqui em visão computacional, ok? Aí o que alguém fez foi, veja, aqui eu só tenho detalhe vertical, detalhe horizontal, detalhe diagonal, né, que a gente chama. O que alguém fez foi, se vocês se lembram disso daqui, isso aqui é um filtro. Esse filtro, ele é o filtro gradiente, gradiente na direção X, né? Está detectando bordas verticais, né? Veja, aqui eu tenho, na verdade, aqui está pegando esse cara menos esse, né? Seria, mas você pode fazer ao contrário, pode colocar branco aqui e preto aqui também. Na verdade, a gente vai pegar isso tudo em módulo depois, né? Ok? Esse daqui, ó, é a mesma coisa que esse, só que agora está pegando arestas, né, horizontais. Então esse é o filtro vertical, né? Esse é o Nabla Y lá, se vocês se lembram de filtragem. Nabla X, Nabla Y. O que esse cara aqui teve, por que eu não posso pegar outras, né, entortar? Aí ele pegou esse daqui, ó, que é a mesma coisa que esse, mas só que agora eu estou pegando arestas inclinadas, né? Que de um lado de baixo, estou pegando esse daqui menos esse, né? De um lado menos o outro. E aqui eu estou fazendo exatamente o 90 graus desse, né? Na verdade, com esses dois aqui, só eu já conseguiria lá também, ou com esses dois, já conseguiria detectar arestas. O que esse cara fez foi pegar filtros como esse, variar o tamanho deles, o diâmetro, né, desses filtros, tá? E produzir uma série de imagens a partir desse. Então, na verdade, isso aqui também não foi muito à frente, mas ele demonstrou que, se eu pegar esses 4 filtros, por exemplo, em várias dimensões e passar numa imagem, com o resultado dos filtros, eu consigo depois reconstruir a imagem original. Quanto mais filtros eu tiver, mais precisão, quanto mais direções, né? Não precisaria colocar só essas 4. Poderia colocar, sei lá, 8 filtros desses com outras direções também. Quanto mais disso eu tiver e mais resolução, eu conseguiria só com isso, sem precisar guardar nada do original, reconstruir o original. Porque foi isso que ele... A um certo nível também, né? Aqui ele vai perder informação. Como ele não está guardando a original, só está guardando os coeficientes, né? Tá? Ele vai perder vai perder alguma precisão. Então, se ele sair lá depois do resolução mais grosseira e sair somando, fazendo a combinação linear desses filtros, ele obtém o próximo, e duplica o tamanho e obtém o próximo. Pega dessa resolução, faz a combinação linear e obtém o próximo. E assim por diante. Tá? Então, veja, é só combinação linear, soma e o contrário da decimação, né? Super resolução para aumentar o tamanho. Aqui ele mostra alguns exemplos, né? Onde ele aplicou aí, isso aqui é a aplicação dos 4 filtros nessa imagem aqui, né? De fato, né? Aqui ele obtém só as linhas verticais, ó, aqui ele obtém as linhas inclinadas, as linhas horizontais, as linhas inclinadas também para o outro lado, né? E vai reduzindo isso.
Então, se ele fizer a combinação linear deles, ele consegue obter algo a um nível maior, pegando esse, juntando com esse, consegue obter esse, e somando com esse, no final ele obtém o original. Tá? Agora, esse aqui, ele está a uma certa precisão, não é o original, né? Tá? Então, ele vai perder informação aqui nesse tipo de, é o que eles chamam de steerable pirâmide, né? Pirâmide, eu fiz uma tradução aqui direcional, mas é mais ou menos isso, ele tem filtros em várias direções, né? Ok? E aí, tem que passar todos esses filtros. Então, ao invés de aumentar, isso aqui seria útil na transmissão também. Mas aqui em visão computacional, de novo, a gente estaria aumentando o tamanho, né, da imagem. Talvez jogar isso aqui numa rede seja melhor do que jogar as imagens, jogar os filtros, né? Eu estaria jogando isso aqui, ó, numa rede, produza resultados melhores, né, do que jogar a imagem original. Okay? Apesar dele estar jogando mais dados aqui, né? Tá? Então, essa é a ideia dos filtros direcionais. E aí, o que a gente fez com multiresolução, e chamando isso de FOVIA lá, 2000, depois entrou alguém trabalhando com isso eu fiz no meu doutorado em 2000, porque eu não tinha condições naquela época, eu tinha uma Spark 20, era 20 MHz, Spark 20, o processador. Hoje em dia a gente está na casa dos gigahertz, né? Então bota 20 MHz aí e veja quanto é que foi o aumento no hardware daquela época para agora, né? Então, a gente não tinha poder para processar nenhuma imagem de 1000 por 1000, era 1 milhão de pixels, esquece, processar isso em 33 milissegundos. Aí o que a gente fez? Eu usei essa teoria toda que vem aí, né? E falei, mas espera aí, se eu, ao invés de utilizar, vou produzir uma pirâmide, algo parecido com isso daqui, vou botar aquela outra imagem da... Vou produzir algo parecido com isso, mas só que, quando eu estiver nesse nível de maior detalhe, eu não vou usar a imagem toda, eu vou usar só uma região pequenininha aqui no centro da imagem, que é algo parecido com o que a gente tem no nosso olho. Lá no centro do olho você tem a fóvea está concentrada aqui, né? Quando eu estiver nesse nível, aí eu posso me dar ao luxo de usar uma região do mesmo tamanho que essa, porque a imagem diminuiu, só que agora a minha imagem ela vai ter um pouquinho mais, ela vai pegar um pouquinho mais da imagem original, né? Tá? E aí, quando eu for para esse nível, veja, a minha fóvea ficou um pouquinho maior ainda, pegando um pouquinho mais de pixel da imagem original. Até que nesse último nível aqui eu teria a região, a fóvea, né? Eu teria a minha região de processamento igualzinho o tamanho da imagem. Tá? Então, veja, nesse caso, eu vou utilizar as mesmas 5 imagens, né? Só que nesse nível eu pego a imagem toda, quando eu for para esse nível, eu vou pegar uma região desse tamanho aqui no centro da imagem. Tá? Quando eu for para esse nível, eu vou pegar uma região do tamanho dessa última aqui no centro dela. Então, veja, o que eu estou construindo, na verdade, não é uma pirâmide. Essa ideia da fóvea, a gente constrói um paralelepípedo, né? Todos os níveis, eles vão ter esse tamanho. Claro, quando eu estiver nesse nível aqui, eu só vou pegar a regiãozinha central aqui. Então, eu vou jogar fora muita coisa da imagem. Mas essa muita coisa, se ela estiver na periferia do nosso olho, por exemplo, o que está na periferia não importa. A gente não tem cones, né, suficientes na periferia para capturar isso. Então, a gente joga fora. Então, foi mais ou menos essa a ideia que a gente teve lá no início. Com isso, eu aumentando, veja, quando eu estiver nessa resolução aqui, eu tenho a imagem toda, né? Nessa resolução mais grosseira. Aí, pegando essa, a gente conseguiu mostrar que ter taxas de sucesso boas, né? Na identificação, classificação lá, e reconhecimento, não sei o que, a gente usou até redes neurais de objetos nas imagens. A gente conseguia identificar, separar um cubo de uma bola, a gente tinha lá uns prismas, né, triangulares, prismas, umas pirâmides, né, que a gente colocou numa mesa, e a gente fez experimentos com esses 5 tipos de objetos diferentes, e a gente conseguiu separar entre eles, naquela época. Nesse caso, o tamanho da nossa imagem, da nossa fóvea, né, era 16 por 16, 16 por 20, na verdade, pixels.
Então, com 4 imagenzinhas de 16 por 20, veja, eu vou ter aí uns 1000 pixels, mais ou menos, né? Ao invés de ter 1 milhão de pixels, que seria essa imagem original, tá? Para jogar lá. Eu jogava esses pixels para fazer reconhecimento, para parte de atenção também, né? Onde é que eu vou prestar atenção aqui? São 2 coisas básicas aí que você tem em robótica. Onde prestar atenção, e o segundo, prestou atenção, sim. Tira, abstrai, né? Recolhe features e classifica. Isso é muito importante nessas 2 coisas. Então, isso tudo para resumir a ideia da fóvea, mas é isso mesmo. A gente sai de uma imagem desse tamanho para 5 imagenzinhas pequenininhas. Todas elas, no caso aqui, 32 por 32. Bom, esses parâmetros aqui eles podem variar aí de acordo com o que você quer, né? Então, essa aqui é o que a gente conhece mesmo como fóvea, tá? A fóvea é essa região central aqui da imagem, né? Pega os 32 picos centrais e cria uma imagenzinha. Então, na verdade, ao invés de ter uma única imagem, tem 5 imagens aqui, né? Aumenta a quantidade de imagens, mas só que eu reduzo, veja, nesse último nível aqui, ó, eu peguei a imagem toda e reduzi ela de 32 por 32. Essa redução você pode usar o filtro que você quiser. Então, você pode gerar, nesse caso aqui seria um gaussiano, por exemplo, né? Para a partir daqui você gerar essa, mas você pode usar aqueles outros filtros, um laplaciano, gradiente, até movimento, né? Pegar essa imagem aqui, subtrair da anterior, né? Ou usar a técnica, vocês vão ver aqui um pouquinho Shape from Motion, também, né? Usar Shape from Motion e produzir 5 imagens de movimento, todas pequenininhas. Mesmo fazendo isso, tirando, né, da imagem para usar essas várias características, ainda assim você vai ficar com imagens bem pequenininhas. Nesse caso aqui, por exemplo, essa imagem tem, eu acho que 1024 por 1024, que dá 1 megapixel, né? Tá? Aqui você tem 5 imagens 32 por 32, dá 1024 pixels cada uma, são 5.000 pixels aqui, ó. 5.000 e pouquinhos, né? Pixels. Então eu saio de 1 megapixel para 5.000 pixels. Uma representação bem enxuta, né? Claro, aqui eu joguei fora muito. Nesse nível aqui, só lá no centrinho eu tenho uma resolução legal, tá? Aqui fora, nesse último, eu não tenho. Eu peguei essa imagem toda e fiz uma redução drástica dela. Então eu perdi muita informação nessa última imagem. Mas como essa última imagem ela está representando o global, né? Mais o que está na periferia, não importa muito. Tem algumas coisinhas aqui, como por exemplo, a gente tem redundância, né? Um pixel que está aqui, o pixel central, por exemplo, ele aparece em todas as imagens, tá? Um pixel aqui na periferia, ele só vai aparecer nessa imagem. Mas se o pixel estiver aqui, ele já vai aparecer nessa e nessa imagem, né? E à medida que você vai em direção ao centro, esse pixel vai aparecer nas outras. Então a gente teve trabalhos recentes agora que o menino tirou essas questões de redundância, né? E aí ele fez como... E aí vem toda uma teoria em cima disso. Tem propostas para colocar isso em forma de anéis, né? Também, uma região ao redor. Aí fica meio parecido com aquela de fóvea, né? Aquela representação em hardware, né? Lá que a gente viu. Tá? Mas só que isso aqui tudo é feito em software, né? Tá? Isso aqui ainda não foi adiante para tentar fazer isso em hardware. Uma coisa legal que se pode fazer, ao invés de ter, veja, aqui a fóvea, né, está no centro da imagem. E se eu pegar essa fóvea e mover ela um pouquinho aqui do centro, trazer ela para cá, por exemplo, como é que ficariam? Eu ficaria com a mesma representação, né? Eu só não posso tirar a fóvea de dentro da imagem, né? Mas eu posso trazer ela até aqui, ó, no pixel das bordas, né? Na região de bordas, tá? E aí a gente chamou isso de fóvea que se move, né? Tá? Ao invés de ter uma única fóvea, por exemplo, você ter várias, né? Posso colocar 5 dessas aqui na imagem. Tem animais que tem 3, né? A gente pode, em software, fazer isso também. Colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E onde é que eu colocaria essas fóveas? Pega lá regiões que se salientam na imagem, né? Tem a resposta alta aí a um determinado filtro. E você coloca essas regiões como prováveis candidatos. Então você tem mais de uma fóvea.
Você tem multifóvea aí, na verdade, né, nessa hora. Isso é bom. Por exemplo, a localização de objetos. Eu jogo 5 fóveas, calculo a resposta lá para um determinado tipo de objeto, de algum operador que está classificando, né? E a partir disso eu faço uma interpolação entre esses valores, e em teoria a gente vai encontrar a posição do objeto. Então, o último trabalho de Petruzzi Medeiros foi usando multifóveas e fazendo essa interpolação. Ele demonstrou que é possível. A gente parou por aí. Ninguém foi à frente ainda nesse trabalho dele. Na verdade, o que está por detrás da construção disso aqui é uma matemáticazinha bem... pensar em multiresolução, pensar numa dimensão só já é complexo. Quando você vai para 2D e vai para multiresolução, multifóveas, aí, né, você está jogando muitas variáveis no processo aí. Tem até os algoritmos, né, que foram desenvolvidos. Ó, aqui a fóvea na parte central. Veja que a fóvea é essa daqui, né? Essa imagem, ela tem só a partezinha central aqui, né? Essa última imagem aqui, ela é essa grandona reduzida. Eu tenho 5 imagens, todas do mesmo tamanho, nesse caso aqui. Então, isso aqui é a nossa imagem foveada, que a gente chama. Tá? Ela está com uma representação bem enxuta. Aqui tem 1024, tem 5 vezes 1024 pixels, né? Aqui a gente tem 1 milhão megapixels. Tá? E aqui exemplos lá atrás ainda, a gente conseguiu em 2000, com essas... 2000 era 4 imagens. Pelo menos fazer aqui a imagem reconstruída, ó, se você quiser, né? Você pode pegar essa imagem aqui, dar um zoom nela, soma com essa, você obteria uma imagem que tem uma resolução melhor aqui, e fora, né, estariam os pixels que não tem tanta... Aí dá um zoom nessa daqui e soma com o resultado, dá um zoom nessa daqui e vai jogando uma em cima da outra, né? Que é o que está aqui, ó. Aqui a gente tem a fóvea, um pouquinho fora segundo nível, fora o terceiro, e aqui fora mesmo. Veja que a resolução fora está bem grosseira, né? Dá para reconstruir também, claro, você só vai ficar com resolução no centro. Tá? E aí a ideia de pegar essas imagens que está aqui e mover surgiu depois. Tem toda uma teoria também aí por detrás disso, não vou falar isso aqui. Mas, tá vendo aqui, a fóvea está lá no cantinho da imagem. Claro, no algoritmo de visão, o que é caro num robô é você gerar movimento. Quando o robô tem que se mover é caro. Né? Caro envolve recursos físicos, demora, isso que eu quero dizer. Se eu conseguir calcular isso aqui em software sem precisar mover o robô, é muito mais rápido. Né? Então não precisaria, veja, naquele outro lá original, se eu quisesse o robô numa outra posição, eu teria que mover a câmera, né, para uma outra posição, né? Tipo o que faz aquelas câmeras lá da Marinha, né? Ela fica se movendo de uma posição para outra, e aí você dá zoom, mas só numa posição, né? Tem uns coisas de observação da Marinha no Rio, aqui em Natal tem também aqui no Porto, que fica, eles conseguem enxergar uma região boa ali. Agora, se a gente, ao invés de mover a câmera, você só move e dá o zoom, usando super resolução, usando os processos aí naquela região, por software, né, isso, você está economizando o movimento, né, físico da câmera. Isso fica mais rápido. Okay? Foi essa a ideia do Rafael, e Petrúcio melhorou depois, não colocando uma só, colocando várias dessas. Né, várias, uma ao lado da outra. Foi onde parou esse trabalho aí de fóvea, né? Aqui só exemplificando, né? Isso aqui é o gaussiano, daquela imagem da bola lá que a gente viu, em representação foveada, né? Imagem foveada. Isso aqui é o gradiente nas duas direções, x e y. Então eu posso pegar isso aqui agora e jogar numa rede neural, por exemplo, né? Jogar aqui o laplaciano, e aqui o movimento. Você pode definir outras coisas também, empiricamente, se você quiser, outras features, né? Por exemplo, se eu já visitei uma região, eu seria coloco 0 para ali, porque eu não quero voltar ali. A região que eu não visitei, eu coloco 1.
Com isso você conseguiria fazer algum processo de... Tem várias coisas que dá para sair brincando com essas representações foveadas aí, né? Em suma, aqui desses slides é isso. Na verdade, você vai retirar dados não úteis, né? Isso é coisa que a gente chama de abstração de dados, mas que, por outro lado, você pode pensar também que isso você, às vezes, parece que está aumentando a quantidade de features, mas nessa hora você tem que prover alguma maneira para reduzir, ou, hoje em dia, a gente já tem as placas gráficas aí que estão permitindo a gente processar, inclusive, a imagem toda, né? E o que se fez, né, recentemente, foi pegar esse tipo de coisa toda e jogar isso já dentro das redes neurais para o próprio hardware, né? Eu acho que uma ideia legal agora seria pegar isso e jogar para o próprio hardware, desculpa, o próprio software, né? Conseguir calcular Será que esses são realmente os filtros ideais? São os mais utilizados na literatura, né? E são os que vêm dando resultado aí nos processos mais tradicionais de visão computacional aplicada à robótica e diversas áreas, né? O que o pessoal está fazendo é jogando isso dentro de redes neurais para ver se elas aprendem, né, esses pesos, tá? Bom, retirar dados não úteis facilita a transmissão, facilita a extração de features, aumenta o processamento, isso né, você está, na verdade, calculando mais, mas em algum momento, se isso for feito em hardware, você não precisa muito se preocupar muito, ok? E nesse caso do aumentar o processamento, se a gente aplica uma representação foveada, por exemplo, eu consigo voltar os dados pequenininhos, né? Ainda tem muita coisa para fazer. Por exemplo, quais dados eu vou retirar, né? Que não interessa. Dentre esses que você deixou, vou utilizar todas aquelas features ali que eu falei de gradiente, laplaciano, movimento, tem estéreo também, disparidade, né? Posso usar isso. Tem várias coisas que a gente consegue calcular, né? Tem o shape from shading, também posso, né, dar qual é a forma um 3D aí aproximado, né? Vocês viram no último vídeo. Mas será que é legal utilizar todos? Talvez ainda seja muitos, né? Essas coisas estão todas em abertos ainda, né? Quer dizer, usar tudo durante o ciclo de processamento parece inviável. Então você tem, na verdade, que selecionar alguns, né? Então isso a gente chama de seleção de características, seleção de dados, né? Claro, quando você vai para uma rede neural, não quero saber de ter esse trabalho, não, de qual é o mais indicado para essa aplicação. Eu vou jogar na rede, ela se vira para mim. Mas só que lembre-se que aquela sua rede vai estar treinada para aquele conjunto de dados específicos, né, que você tem, e não é só os dados específicos, os dados e a tarefa que você, né, porque quando você está colhendo dado, você tem uma tarefa no meio. Para essa tarefa, esse dado é ideal. Só que a gente não tem só uma tarefa, né? Então, por isso que uma rede neural que você fez para uma coisa vai ser útil só para aquela coisa. Ela não consegue ser uma coisa geral, né? Você sempre vai ter o problema da generalização usando redes neurais. Esse problema nunca vai terminar, né? A menos quando o seu robô conseguir aí ter, né, reduzir, trabalhar com... Você chegar na casa dos bilhões, né, de núcleos de processamento, aí talvez a gente consiga resolver esse problema. Mas enquanto isso não chega, isso aqui ainda vai ser necessário, fazer essa redução, né? Tá? Eu acho que, em suma, é isso. Eu acho que eu entrei nos aspectos que foram perguntados pela Beatriz, né, Beatriz? Ping, Beatriz. Interromper a gravação. Oi, professor, foi isso mesmo. É quase não ligar o microfone. Foi isso mesmo. Certo. Melhorou o que está lá no slide? Foi quase 1 hora aqui também, né? Não sei quanto tempo foi. Sim. Beleza, deixa eu interromper a gravação.